Oi, gente, professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de instrumentação, controle e otimização de processos. E hoje nós vamos falar dos medidores de vazão. Medidor de vazão. Primeiramente, o que é vazão? Vazão é a razão entre a quantidade de matéria e o tempo. Então, com a vazão eu consigo saber quanto de alguma coisa, qual que é a quantidade de alguma coisa que passou em uma determinada seção. Então, quantos metros cúbicos que passou por segundo, quantos quilos que passou por segundo, isso tudo é vazão. As mais aplicadas são a volumétrica, vazão volumétrica, né, que é o volume, a quantidade de volume de um determinado material que passa por tempo, e a vazão mássica, que é a quantidade de massa que passa em um determinado tempo. Tá? Temos também, para a engenharia química, que é bem importante, que é a vazão molar, tá? Que é a quantidade de mols que passa em um determinado tempo. Né? Ela geralmente, essa vazão molar, ela é representada por um N com a bolinha em cima. Tá? Vazão volumétrica pode ser representada por Q ou pode ser representada por um V com uma bolinha em cima, ou às vezes por um F. Tá? Então, geralmente ela é representada assim. E a vazão mássica geralmente é um M com a bolinha em cima para representar taxa. Tá? Taxa mássica e vazão mássica são a mesma coisa. Se eu quiser transformar a vazão volumétrica em vazão mássica, eu vou usar esta equaçãozinha aqui. Ó. A vazão volumétrica ela é, por exemplo, metro cúbico por segundo. Essa letrinha grega aqui, o ρ, é a densidade. Densidade é quilograma por metro cúbico. Se eu multiplicar essas duas variáveis, o metro cúbico vai cortar com o metro cúbico, e aí eu vou ter as unidades de vazão mássica, que é quilogramas por segundo. Então, quilograma por segundo. Então, na hora que eu multiplico a vazão volumétrica pela densidade, eu obtenho então a vazão mássica, tá ok? E aí, medidores volumétricos vão exprimir, né, vão dissertar sobre a vazão instantânea, a vazão naquele momento da variável do fluido, né, do material que está sendo medido. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui nós temos aqui um rotâmetro e um outro equipamento para medir vazão volumétrica. Tem medidor também que, em vez de exprimir a vazão instantânea, esses aqui vão mostrar a vazão no momento, naquele momento em específico. Tem medidor que vai totalizar essa vazão, que são chamados totalizadores de fluxo. Né? Aqui, por exemplo, temos o medidor no caso, Minas Gerais, a Copasa, né? Que vai medir a quantidade de água que passa. E aí ele vai somar essa quantidade de água. É um totalizador, mas mede também a vazão que passa. Através da vazão ele consegue saber a quantidade de líquido que passou total. Né? E aqui nós temos uma bomba de posto de gasolina. Essa bomba de posto de gasolina também é um tipo totalizador. Mede a quantidade de fluxo, só que exprime a totalização. Beleza? Registra a totalização. Aqui nós temos um exercício para vocês fazerem aí de transformação de unidade, para transformar metro cúbico por hora em GPM. O que é GPM? Galões por minuto. Tá? Outra unidade mais diferente aqui que nós temos. Deixa eu dar uma olhada. Pé cúbico por minuto. Essa daqui, ó. BPD. BPD é barris por dia. Barris por dia. BPH, barris por hora. Beleza? Então são algumas unidades que são utilizadas aí, principalmente para petróleo, para a área de petróleo. E aqui nós temos uma tabela para conversão de unidade. Então como que eu faço para usar essa tabela? Ó, para obter o resultado expresso em uma dessas variáveis aqui, ó, se eu quiser mudar para uma dessas variáveis aqui, ó, eu vou ter que fazer o seguinte: eu tenho que pegar o valor expresso aqui, certo? E multiplicar por um desses números. Então, por exemplo, se eu quero saber 2 metros cúbicos, quanto vale 2 metros cúbicos em qual tipo de unidade que eu quero saber? Eu quero saber quanto que vale 2 metros cúbicos em metro cúbico por minuto. Eu quero saber quanto vale 2 metros cúbicos por hora se eu transformar em metro cúbico por minuto. Então eu vou multiplicar esse 2, né? 2 eu vou multiplicar por esse valor aqui, ó. Beleza? Aí eu vou ter, né? Eu pego esse 2, multiplico por esse valor e aí eu obtenho, né, nesta nova unidade aqui. Tá joia? Beleza. Então, gente, aqui tem mais um exercício para transformação de unidade.
Aqui esse T/dia é toneladas por dia. Ver se tem mais algum diferente aqui. Esse LB é libras, tá? E aí, para poder ter acesso a essas transformações, ou vocês vão olhar nessas tabelas, ou então vocês vão baixar um aplicativo no celular, que eu gosto muito, chama ConvertPad. Bom demais, aplicativo de transformação de unidade. É o que eu uso, tá? Aqui tem mais uma tabela para fazer esse último exercício. E aqui vamos voltar a falar dos medidores de vazão. Olha só, a pressão diferencial ela é extremamente útil. A gente já viu aqui que a pressão diferencial dá para medir nível, dá para medir a própria pressão diferencial e dá para medir também, ó, vazão. Né? Você consegue medir vazão se você detectar a diferença de pressão entre dois pontos. Né? Tem algumas equações que são bem úteis para isso. Por exemplo, a equação de Bernoulli. Tá? Pesquisem lá a equação de Bernoulli, ela é bem útil para isso. Ela mostra através da diferença de pressão, dá para você obter qual que é a vazão em um meio. Olha só, se você fizer uma restrição em uma tubulação, né, colocou aqui uma restrição, ó, você vai ter uma variação de pressão nesse ponto. O que vai acontecer? A pressão aqui, ó, nesse ponto aqui que eu vou chamar de P1, ela vai aumentar um pouquinho. Já a pressão do lado de cá, ó, logo depois da restrição, P2, ela vai diminuir. Por quê? Aqui assim você vai ter uma região de vácuo, ó, nesse ponto aqui você vai ter uma região de vácuo, semivácuo, de vácuo, não sei se tem acento vácuo não, vou deixar sem acento. Você vai ter uma região de semivácuo. Então, é o gráfico de pressão, o comportamento é esse que está aqui embaixo, ó. Aqui nós temos P1, um aumento de pressão, e aqui nós temos P2. Então, se eu medir essa diferença de pressão, ela vai ser diretamente proporcional à vazão. Então, se eu aumentar a vazão, eu aumento a diferença de pressão. Se eu diminuir a vazão, eu diminuo. Então, na medida que eu vou aumentando a vazão, esse desenho aqui do gráfico, ele começa a ficar cada vez maior. E cada vez maior. Então, essa diferença de pressão, ó, se eu pego os dois pontos aqui, ó, o ponto mais superior e o mais inferior, essa diferença de pressão aqui, ó, ela tende a crescer na medida que você aumenta o fluxo, tá? E aí eu consigo estabelecer uma relação entre o fluxo e a diferença de pressão. Essa relação geralmente ela é assim, ó, Q é igual a uma constante vezes a raiz do ΔP. Geralmente é essa a equação que exprime aí essa relação entre vazão e ΔP, tá? Quando introduzimos uma restrição, através da qual sequência uma perda de pressão, tá? Aqui está mostrando, ó, essa medição de diferença de pressão através de uma coluna com fluido. Então, ela tem mercúrio. Percebam que o fluxo está no sentido ascendente. E aí, esse lado de cá vai sofrer uma pressão maior. P1 vai ser maior. Tanto é que ele empurra o fluido mais para baixo. Já o lado logo após a restrição, que é P2, a pressão vai ser menor. Tanto é que ele não consegue empurrar esse fluido tão grande. A gente consegue saber qual que é a diferença de pressão olhando essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, essa diferença de pressão vai ser medido em milímetros de Hg, que é o mercúrio, né? Então dá para medir assim também, ó. Tá? Um elemento primário, dispositivo de restrição, tá? Um elemento secundário, dispositivo que mede a diferença de pressão produzida pela restrição. E um elemento terciário que é usado para indicar, registrar ou controlar a vazão. Aqui nós temos alguns tipos de elementos que são usados, né, para poder medir a vazão através de diferença de pressão. São eles: placa de orifício, bocal de vazão, a gente vai falar de cada um deles: tubo de Venturi e tubo de Pitot. Alguns deles, inclusive, tinha lá na Facite, que é um diagrama falando sobre isso. Então, a placa de orifício, ela é bem simples, porque é só uma plaquinha com um furo no meio, às vezes, ou às vezes é um pouquinho lateral, mas na maioria das vezes é no meio. É só uma plaquinha que você vai colocar no meio da tubulação. Então você faz um flange e aí você coloca essa plaquinha no meio da tubulação. Uma placa metálica com orifício cêntrico ou excêntrico, às vezes é fora do centro um pouquinho, né? E o diâmetro é menor, tem que ser uma restrição, né? Aqui está mostrando o esquema, ó.
Esse aqui é um desenho de uma placa de orifício, né? Então a tubulação geralmente ela é mais larga, ela tem um diâmetro maior. E aí você tem a restrição, né? Essa tubulação fica no meio. E o fluxo vai passar aqui por dentro, né? Que são as equações, acaba chegando naquela equação que eu mostrei para vocês lá em cima. Ó. E aqui está mostrando o porquê dela, tá? Aqui tem um desenho um pouquinho melhor ilustrado de uma placa com o seu flange. Então aqui você tem as roscas, né? Então um tubo é rosqueado nessa parte aqui e por trás aqui também se enrosca o outro tubo, ligando os tubos do seu processo aí. E no lugar que está esse quadradinho aqui, você vai colocar os parafusos, né? Para poder apertar e para não vazar dentro do seu processo. E aqui no centro você vai colocar sua placa de orifício. É importante que nesses pontos aqui, ó, você coloque lá suas tomadas de pressão para você saber qual que é o ΔP entre esses dois pontos, certo? Aqui nós temos vários tipos de placas de orifício, ó. Nós podemos ter a concêntrica, a excêntrica, a com entrada cônica, a com quadrante, segmental, a placa dos dispositivos de troca. Então tem vários tipos de placa, né? E cada uma dessas placas aqui, ó, vai ter seu próprio K, certo? Sua própria maneira de trabalho, que é aí o fornecedor que for te vender esse equipamento que vai te falar, ou então você consegue calibrar ela tranquilamente também, tá? A vantagem dela é que ela é fácil de instalar, você só precisa colocar isso aqui no meio da sua linha de processo, tá? Ela é econômica, que é bem barato, você comprar uma placa dessa é barato, para construir também é fácil, e para fazer a manutenção também, a troca, também é tranquilo de se fazer. Problemas dela: se você estiver trabalhando com um fluido viscoso, esse fluido ele vai ficar colado aqui na placa, ó, e aí a precisão dessa placa de orifício vai começar a reduzir. Ela também apresenta uma alta perda de carga. O que é uma perda de carga? Sua bomba vai ter que ser muito melhor para poder trabalhar com um equipamento desse tipo. Por quê? O fluido está vindo aqui, ó, e ele vai começar a se chocar contra essa placa. Ele vai começar a se chocar contra essa placa e vai começar a forçar a sua bomba. Então a pressão no seu sistema, antes da placa, né? A pressão no seu sistema que a gente chama de P1, antes da placa, ela vai subir consideravelmente, tá? E ela vai ter uma baixa rangibilidade, ela não consegue ler uma faixa muito grande de vazão, no caso. Se você quiser medir uma vazão numa outra faixa, aí você tem que escolher uma nova placa de orifício. Tem que trocar a placa de orifício se você mudar a faixa aí de range, né? A rangibilidade sua, tá? Aqui tem mais uns exemplos aqui de tipos de orifício, né? E o seu uso. Esse tipo de placa é utilizado para líquidos, gases, vapor que não contém o sólido em suspensão. Já o excêntrico é quando tivermos fluidos com sólidos em suspensão, os quais possam ser retidos e acumulados na base da placa. Então você coloca o buraco dela um pouquinho mais para baixo, para o sólido conseguir passar por aqui, certo? Sendo posicionado na parte de baixo do tubo. Já essa daqui é abertura passagem de fluidos posta em forma de segmento sigla, destinada ao uso em fluidos laminados e com alta percentual de sólidos em suspensão. Então é usado para sólido em suspensão aí, e aí cada um tem seu tipo, seu estudo, certo? Aqui nós temos o segundo equipamento, que é importante, tem um desse aqui, acredito, eu acho que tem um desse aqui lá na Facite, só que o equipamento foi mal projetado, então não dá para usar ele muito não. O esquema é parecido com o placa de orifício, só que a restrição ela é um pouco mais amena, ela não restringe assim de uma vez, né? Ela diminui um pouco, depois aumenta um pouco. Então aqui já dá para você usar fluido viscoso, aqui você pode usar fluido viscoso, no caso o tubo de Venturi. E o princípio é o mesmo, você vai medir a diferença de pressão e através da diferença de pressão, que pode ser com a coluna de líquido, pode ser com outro equipamento para medir pressão, você vai usar esta relação aqui, Q é igual a K ΔP, e aí você vai, através do ΔP, você vai conseguir achar a sua vazão aí, tá? O tubo de Pitot, terceiro dispositivo, né, para medir vazão, ele é muito usado na aviação. Ele é um tubinho, né? Aqui tem quando você tira essa capinha aqui tem um furo, tá? E através da pressão causada pelo ar, no caso do avião aqui, ele é muito usado na aviação. Com essa pressão causada pelo ar, você consegue saber qual é a velocidade, né? Durante o seu voo. Então, o dispositivo serve para medir a velocidade do fluido em um ponto qualquer da seção de escoamento. Consta em geral em 2 tubos justapostos que são inseridos numa tubulação. Então, aqui você vai ter um tubo
um tubo aqui isolado, mais para dentro do avião, pode ser nessa parte que eu desenhei aí, ou pode ser lá dentro da cabine, onde a velocidade é zero, onde não se considera a velocidade do fluido. Ou até aqui para trás aqui do avião, ó, e você pode colocar um tubinho aqui para trás, ó, junto com esse aqui, ó, coloca um tubinho aqui. E aí você vai comparar velocidade aqui com velocidade aqui, a pressão nesse ponto com a pressão nesse ponto, e com essa relação, né, usando Bernoulli, a equação de Bernoulli, é fácil você obter a velocidade durante o seu voo. Então, olha o princípio de funcionamento aqui, ó. Você tem uma pressão sendo causada neste lado do tubo e uma pressão sendo causada do lado de cá. Velocidade desse lado de cá é zero, né? E aí, usando a equação de Bernoulli, você consegue chegar nesta relação, que a velocidade é raiz de 2ΔP sobre ρ. E se você quiser saber a vazão, aqui é velocidade, né? Se você quiser saber a vazão é velocidade vezes a área. Então é fácil. Essa relação entre pressão e vazão, ela é escrita por esta equaçãozinha aqui, ó. Então a gente vê claramente que a tendência é ser uma equação de segundo grau. Por isso quando se você isolar esse ΔP aqui, ó, você vai ter um quadrado aqui na vazão, tá? Então, isso aqui está sendo colocado por esse gráfico. Então, aqui está a tabelinha aí com vazão e ΔP. Outro equipamento interessantíssimo para medir vazão é o rotâmetro. O rotâmetro é simples de instalar, é simples de ler também, não precisa fazer muita conta. Aqui está mostrando como projetar um rotâmetro, como modelar um rotâmetro, quais são as equações aí. Mas geralmente o rotâmetro você já compra ele pronto. O que é o rotâmetro? Ele vem aqui tem uns exemplos, ó. Ele vem um vidro. Dentro desse vidro vem uma peça. Pode ser uma esfera, pode ser essa peça chamada de flutuador, né? Pode ter um desenho nesse sentido aqui, tá? E aí quando o fluido começa a escoar, ele empurra essa peça. Só que aí não vai ter só essa força de arraste do fluido. Você vai ter também a força-peso, né, agindo em sentido contrário. Então o equilíbrio dessas forças vai depender diretamente da vazão. Então se a vazão é maior, essa peça aqui vai subir mais. Se a vazão é menor, essa peça sobe pouco, né? E com isso você consegue achar qual que é a vazão. E para calibrar um instrumento desse é fácil. Você determina a vazão, coloca o rotâmetro no meio da linha, e aí onde vamos supor que a vazão está 5 metros cúbicos por hora. E o equipamento parou nesse ponto aqui. Então aqui você marca, ó, 5 metros cúbicos por hora. Então é tranquilo de você fazer. Aqui tem algumas fotos de rotâmetros. E lá nos equipamentos da Facit tem alguns rotâmetros instalados lá. Principalmente naquela planta que tem 2 bombas. Certo? Temos também medidores que são eletromagnéticos, são medidores mais robustos, mais caros também, tá? E qual que é o princípio de funcionamento dele? Você coloca um eletrodo no meio da tubulação, tá aqui o eletrodo. Esse eletrodo vai criar um campo eletromagnético, então ele vai criar um campo eletromagnético aqui, certo? E esse campo eletromagnético, ele vai ser sensível à vazão, à velocidade do fluido, ó. A esse V aqui, ó, que é a velocidade do fluido, né? Então, você tem sensores aqui ao redor do local que é criado o campo, e esses sensores vão ficar medindo, né, o sinal que é dado por esse eletrodo. E aí esse sinal vai depender do fluxo. Se a vazão aumentar, o sinal é um, se a vazão diminuir, o sinal é outro. Dependendo do regime, se é turbulento ou se é laminar, o sinal vai mudar, e aí você consegue relacionar esse sinal que é recebido por esses receptores aqui com a vazão, a velocidade do fluido, né? Pra você ter a vazão é só você multiplicar. Para ter a vazão é só você multiplicar a velocidade pela área, tá? Aqui está a foto de um instrumento desse que funciona com eletromagnetismo, e esse preço aqui, acho que esse aqui é da turbina, achei que era do outro ali. E o último sensor de vazão que a gente vai ver é do tipo turbina, né? Basicamente você vai ter um rotor, né? O número que vai aparecer aqui vai ser proporcional a quantas vezes esse rotor girar. É o que funciona, é o princípio de funcionamento do medidor de água que a gente tem da Copasa, né? Então, se passa muita água, ele gira mais. Se passa pouca água, ele gira menos, né?
Então, esse tipo de medidor, geralmente, ele é usado para totalizar, né? Ele pega a vazão e transforma em volume de fluido. Pega a vazão e multiplica pelo volume, tá? Olha o exemplo de um aqui, ó. Essa aqui é a foto de um. Olha o preço dele. R$ 11.725, né? Então, ele é bem carinho, tá? Outra variável que pode ser medida, né, como vazão, é a variável peso, né? Geralmente, você usa esteiras dessa, né? Então, a massa que é colocada na esteira, né? Tem um tipo de balança na esteira, ela é medida, né? E aí o número de giros que ela faz, você consegue saber quanto que está passando ali a cada hora, por exemplo, totalizar isso, tá? E temos ainda os medidores do tipo Coriolis, que eu acho interessantíssimo. Então, como é que funciona um medidor Coriolis? Basicamente, o fluido ele entra, deixa eu colocar outra cor, branco. O fluido ele entra por essa saída aqui, ó. E não, ele está entrando aqui por ele entra aqui, pelo menos o que eu tinha lá era assim. E aí ele dá a volta. Aqui ele está entrando por um lado só. Tá, deixa eu explicar o meu então. Esse aqui não. Aqui, ó. O que eu tinha lá, ele entrava lá no mestrado, tá, gente? Que eu fazia a pesquisa lá, tinha um desse. Ele entra por um lado assim, dá a volta aqui. E ao dar essa volta, ele acaba vibrando. Ele acaba causando uma vibração nessa tubulação aqui. E essa tubulação tem um diâmetro específico, tá? E é de um material também específico. Então você vai causar uma certa oscilação nessa tubulação. E esse medidor, ele tem duas tubulações dessas paralelas, que é igual tá nesse desenho aqui de cima, ó, tá? E essas tubulações, elas têm diâmetros diferentes e são às vezes feitas de material diferente. Entre essas duas estruturas, você vai ter uma bobina com ímã, certo? Aí essa tubulação aqui, essa primeira tubulação, ela vai vibrar numa frequência 1 e esta outra aqui vai vibrar numa frequência 2. A partir dessa diferença de frequências, né, porque o material é diferente e o diâmetro também é diferente, através dessa diferença de frequências, essa bobina aqui, ó, os sensores desse equipamento vão captar essa diferença de frequências e vão relacionar isso para obter vazão, e esse sensor aqui também consegue obter qual que é a densidade do fluido, tá? Ele funciona muito bem para fluidos de densidade como a densidade da água, por exemplo, ou até para gases mais pesados. Mas para gases leves ele não funciona. Esse aqui é o que eu usava lá no laboratório da Metroval. Então o fluido, aqui no caso o gás, né? Ele entrava por aqui e saía por aqui. Esse sinal aqui é um sinal que eu captei lá durante o trabalho. E aqui eu estou mostrando nesta região aqui, ó, que ele não funciona bem para captar vazão de gases leves, tá? Então o gás que eu injetava lá era gás, era ar mesmo, ar atmosférico, e o ar atmosférico, a massa molar dele é próximo de 29. Então ele não funciona bem para esse tipo de gás, ele varia demais. Aqui é o gás chegando ao sensor Coriolis. O que esse gráfico está mostrando? Em azul aqui, ó, nós temos a vazão. Então percebam que a vazão, quando o gás chega nela, ela começa a oscilar. E do lado de cá, no preto, eu tenho um nível normalizado, né? Normalizado é porque começa do zero. Então aqui é a variação do nível lá na minha pesquisa, tá? E assim a gente termina a parte de sensores, tá? E vamos começar a falar sobre controladores.